Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, senhoras e senhores, 25 de julho de 2022, agora 9 horas 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado, pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Inclusive, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no Notícias Agrícolas Oficial lá no YouTube. Basta procurar o nosso canal, se inscrever e ativar os alertas para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa programação ao vivo, e depois ficar tudo disponível lá para você assistir e ouvir quando puder. Nossos podcasts, nossos boletins de mercado, nossas entrevistas todas, enfim. E claro, tem uma playlist ali dedicada ao Bom Dia Agronegócio, que caso você não consiga assistir, né, durante o dia aqui, a gente consegue te deixar ali tudo disponível, tá certo? Lembrando que a nossa abertura de mercado, o Bom Dia Agronegócio, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões, porque a gente quer muito saber sobre o que você quer saber, tá? E ó, não se esqueça de mandar também cidade e estado, que a gente quer saber até onde chegam as informações do Notícias Agrícolas. Bom, nesta segunda-feira, já posso te adiantar que a gente começa uma semana muito importante para você que está do lado de lá, né? É a Semana do Agricultor. Dia 28 de julho, quinta-feira, se comemora o Dia do Agricultor. E a gente tem aqui esse ano a honra de realizar o nosso primeiro evento presencial, né, para celebrar o Dia do Agricultor. Vai acontecer no dia 29 de julho, e todo o evento será transmitido ao vivo, tá? Pelo nosso site, pelo nosso canal no YouTube. Então, a partir das 15 horas, horário de Brasília, eu vou te lembrando durante toda a semana, tá bem? Você vai poder acompanhar tudo em primeira mão. Estarão reunidos aqui os 5 finalistas do prêmio A Melhor História de um Agricultor, também líderes da agricultura, analistas, consultores, economistas, políticos. Nós teremos ainda uma mesa redonda que vai ser composta ali pelo Dr. Roberto Rodrigues, mediada pelo Alexander Horta, o almirante Flávio Rocha, que está na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, o ministro Marcos Montes, enfim, a gente tem ali uma consistência muito forte entre os nossos convidados para que eles possam representar vocês, agricultores, aqui no nosso primeiro evento presencial. Como eu falei, acontece, né, na sexta-feira, a partir das 15 horas, já tem transmissão ao vivo para você. Então, fique ligado que a gente vai te atualizando de tudo. Fechado? Bom, enquanto estamos aqui conversando, vá mandando, como eu disse, as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões, que a gente está aqui com as nossas linhas de comunicação abertas para você, tá certo? No YouTube e também no Instagram. Então, vá mandando e a gente vai te respondendo por aqui, fechado? Bom, vamos começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos. Ó, hoje é dia de alta para os grãos negociados lá na Bolsa de Chicago. Petróleo sobe também, algodão sobe também e o café. A gente tem algumas commodities ali em queda, a gente vai comentar sobre elas, tá? Soja, 13 dólares e 30 centos no novembro, 1,2% de alta. O milho, 5 dólares e 77, 2,5% de alta agora. O trigo sobe 3,2% para ser cotado a 7 dólares e 83. Ainda na Bolsa de Chicago, entre os derivados de soja, nós temos alta de 1,3% para o farelo, que vai acompanhando o trigo, e uma pequena baixa para o óleo, que estava subindo até há pouco, agora passou para o campo negativo, 0,4% de baixa, tá? O óleo tem 57,66 por libra-peso no contrato mais negociado, e o farelo, 387 dólares por tonelada curta, tá? Também na posição mais negociada. Perdão. Para a Bolsa de Nova York, a gente tem no café alta de 1,8%, 2 dólares e 10 mais 38 centos por libra-peso. Eu ia dizer por bushel, mas por libra-peso. O açúcar, 17 centos mais 75 por libra, perdendo agora 0,8%. O algodão subindo bem, 1,13% agora, para 96 centos mais 91 centos mais 92 por libra-peso. E agora sim, 96 dólares e 17 centos no barril do petróleo WTI, que sobe 1,6% agora, tá bem? No petróleo Brent, a alta é de 0,7% para 99 dólares e 800 por barril. Sobem ainda o gás natural, tem 0,8% de alta nesse momento,
O cobre, que tem 0,8% de alta, também. Agora, ouro e prata caem. O ouro cai 0,2% na manhã de hoje e a prata 0,6% de queda, tá? Nós temos ainda a bolsa de Dalian, né? Mercado futuro. Vamos dar uma olhadinha no dólar index antes da gente passar para o mercado chinês. O dólar index caindo hoje, 0,3% de queda, tá? Bom, nós temos ainda o nosso mercado futuro chinês, levantamento da Agriinvest Commodities, farelo em queda, óleo também em baixa, tá? Ainda nos comentários da Agriinvest, o resuminho deles, né? Ó, bolsas de lado, petróleo em leve alta, já acima dos 95 por barril, falando de WTI, tá? China em queda, vamos falar sobre isso. Shenzhen fechando metros. Casos de Covid no domingo acima de 680 novos casos, tá? Um total de 15 províncias reportaram casos novos. Alemanha cada vez mais próxima da recessão. O índice da confiança do empresário caiu para o menor nível em 2 anos. Então percebam que a gente começa mais uma semana com informações importantes vindas do financeiro, tá? Além dessa questão do índice de confiança na Alemanha caindo e essa possibilidade, nessa probabilidade de termos ali essa recessão cada vez mais perto, né? Eu vou até abrir aqui, ó. A Alemanha está à beira da recessão, diz o IFO, após queda no sentimento empresarial. O sentimento empresarial alemão caiu mais que o esperado em julho, segundo uma pesquisa de opinião empresarial do IFO nesta segunda-feira, com o Instituto dizendo que os preços altos de energia e uma iminente escassez de gás deixavam a maior economia da Europa à beira da recessão. Agora a gente começa a pensar, né? Os analistas começam a trazer essa perspectiva de que a Europa podia começar a puxar o bonde ali da recessão econômica global, né? A gente tem uma preocupação com o crescimento chinês mais contido, essa preocupação com a Europa, e a gente olhando para a Alemanha sofrendo essa condição, essa queda nos seus índices importantes e dando esse indicativo, a gente pode entender que, como a economia mais forte ali da Europa, né, e principalmente da zona da União Europeia, a gente pode sentir, então, essa possibilidade de uma recessão mais próxima na Europa, fora os Estados Unidos. Então, é realmente um momento importante. Então, já temos essa condição da Alemanha, chegando aí num primeiro momento para trazer essa preocupação para o mercado financeiro. Na sequência, a gente tem também ações de Xangai caem pela terceira sessão consecutiva em meio a preocupações com a Covid. Então, como eu falei, a gente tem 15 províncias registrando novos casos, novos lockdowns acontecendo e a política de tolerância zero na China, ela continua, tá? Ela segue mantida. A Christine Lagarde, a Janet Yellen, presidente do Tesouro Americano, né? Janet Yellen. Economia dos Estados Unidos está desacelerando, mas recessão não é inevitável, tá? Então, temos aí notícias ruins chegando da economia norte-americana também nesta manhã de segunda-feira, neste início de semana. Mais do que isso, a gente tem nesta semana também aquele peso que a gente tem quando a gente tem novos dados, novas decisões do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, sobre as taxas de juros nos Estados Unidos. Na quarta-feira, tem uma nova decisão, portanto, do Fed chegando, e também discurso do seu chairman, do seu presidente, o senhor Jerome Powell. E o mercado tem estado muito atento às entrelinhas, né, como sempre, do discurso do Jerome Powell, porque ele vem trazendo nos seus discursos, justamente nessas entrelinhas, algumas condições importantes ali para o deslanchar da política monetária nos Estados Unidos, o futuro da taxa de juros, enfim, como é que o Banco Central norte-americano vai se comportar diante desse quadro todo de uma possibilidade de recessão. E também nessa semana, a gente recebe o PIB do segundo trimestre do ano dos Estados Unidos, né? E esse vai ser um outro número importante, porque se espera mais uma contração desses resultados que também chegam nessa semana para o PIB americano. Então, há essa preocupação pesando sobre os mercados, pesando no mercado financeiro de uma forma geral. Europa, China com Covid e Estados Unidos com o seu PIB e a taxa de juros que chegam nesta semana. Então, tudo isso está no radar dos traders, mantém o mercado muito arisco ainda, né? E até
não tão arisco nessa segunda-feira, mas mais cauteloso, talvez, e ainda na defensiva, tá? Então, vamos acompanhar, vamos entender e vamos saber o que a gente pode esperar, né, dessa semana aí para o mercado financeiro. Do lado dos fundamentos, a gente já vai desmembrar os mercados, entender um pouco mais deles, o que está motivando altas tão boas nos grãos, né? E para isso eu já vou puxar uma outra notícia importante, que é o seguinte: o que aconteceu de tão importante na sexta-feira? Vocês se lembram? Foi assinado aquele acordo para criar o corredor de exportação para os grãos ucranianos. Como é que esse acordo foi firmado? É um acordo da Rússia com a ONU, da Ucrânia com a ONU. Entre Rússia e Ucrânia, não assinaram um documento, tá? E os russos e os ucranianos falaram: com a Rússia não me assino nada, tá? E aí o que aconteceu? Então, intermediados ali por Turquia e pela ONU, né? Foram assinados esses documentos para se criar esse corredor de exportação. Como é que vai acontecer? Os navios vão ser direcionados ali por um caminho para desviar das minas, uma vez que tirar todas aquelas minas, ou pelo menos parte delas ali da região do Mar Negro, levaria cerca de 6, 7, 8 meses daquelas minas que se sabe onde estão. Por quê? Porque a gente sabe que as minas marítimas, subaquáticas, elas podem se mexer e depois, 4, 5 anos, a gente achar essas minas. Então, haveria ali um piloteiro para passar por essas minas. Esses navios seriam parados ali num porto de região turca para serem verificados, né, se não estão carregando armas e tudo mais. E aí sim seguiriam, então, para o seu destino. Mas, desde sexta-feira, a gente está apurando como é que fica esse acordo, né? Vai dar certo, quão frágil ele é e tudo mais. E os analistas de mercado, os consultores todos, estavam ali numa espécie de consonância, né? Falando todo mundo a mesma coisa, falando: olha, o efeito de queda para os preços, principalmente do trigo, que fecharam com 40 pontos de baixo a sessão da última sexta-feira, em função do corredor, ela é um movimento frágil. A gente tem outros fundamentos, isso vem adicionar numa pressão sazonal de baixa que o mercado do trigo tem agora por conta da entrada da nova safra do hemisfério norte, mas o corredor em si, ele é um acordo completamente frágil, né? Então, tinha representante da Rússia, tinha representante da Ucrânia, tinha o presidente turco e também o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, que inclusive ficou super feliz ali com a assinatura desses acordos e falou mais, falou: temos um farol de esperança agora na região do Mar Negro. Senhoras e senhores, esse farol caiu no sábado, né? Apagou. Por quê? Porque a Rússia voltou a bombardear o porto de Odessa, né? Não causou muito estrago, até porque, né, o que é uma pinta a mais num cachorro dálmata nesse momento. E continuou bombardeando, devastou uma aldeia ucraniana nesse final de semana, os ataques russos, e é realmente muito surpreendente, porque firmamos o acordo na sexta, no final de semana, no sábado, já tivemos esse ataque ao porto de Odessa, que é o maior porto da Ucrânia, que é o principal a ser escoado, porque 3 portos estavam nesses acordos. O acordo tinha duração, ou tem duração, de 120 dias, podendo ser revogado, podendo ser, inclusive, prorrogado também. Então, tudo pode acontecer. Aí, olha só, ataque ao porto de Odessa. 4 mísseis foram lançados e 2 interceptados. Segundo relatos, nenhuma estrutura fundamental foi atingida. A Rússia diz que a intenção era atingir alvos militares. Aí, façam seus julgamentos. Mais chuvas que o esperado durante o final de semana também foram registradas. Enfim, a gente está de olho nessa questão aí do corredor completamente em risco, né? Então, não temos muitas informações de que isso já tenha sido... a ONU, claro, condenou os ataques, a gente não tem mais informações, então, de como ficam esses acordos, né, a partir de agora, mas até onde a gente consegue apurar, eles estão valendo, né? Eles valem por 120 dias, o que me preocupa bastante, por quê? Porque a gente tem esse sentimento de que, pelo menos por 120 dias, a gente vai ter a guerra ainda em andamento, concordam? A gente vê
que se você tem que ter um acordo aí por 120 dias, por pelo menos 120 dias, o que são 4 meses, a gente ainda vai ter esse conflito e a Rússia não quer, então, arredar pé e nem a Ucrânia, e a gente continua vendo isso. Fora, né, a gente está falando de economia, de agronegócio, de exportação de grãos, até porque, segundo um levantamento da Agriinvest Commodities, a gente está falando de uma estimativa de 22 milhões de toneladas de grãos armazenados, que poderiam ser exportados ali pela Ucrânia. De outro lado, as seguradoras, elas estão completamente atônitas e sem saber o que fazer, porque você colocaria o seu navio agora na região do Mar Negro? Eu não colocaria. Se colocar, o seguro está lá em cima. A que preço esses grãos serão escoados? Né? Qual vai ser o custo frete desses grãos? Então, tem realmente bastante atenção sobre essa questão. Veja só também o que diz a Ucrânia, a Agriinvest. Ontem, a centenária seguradora inglesa Lloyds comentou que estaria pronta para atender os exportadores e donos de navios. No entanto, as seguradoras querem garantias de que os navios não serão atacados. Mas aí, que garantia vai ser essa? Né? Como é que o Vladimir Putin e o seu governo vão garantir que esses navios não serão atacados? Aí, ou é pelo fio do bigode, como dizia meu falecido pai, ou é assinar alguma coisa. As seguradoras deviam estar assinando esse acordo junto. Como é que isso vai ser feito? Percebam como a gente tem um montão de coisas para pensar sobre esse acordo e como eles ainda vão exigir um intenso monitoramento do mercado. Também por isso, por essa fragilidade, e segundo o presidente Volodymyr Zelensky, a Ucrânia tem cerca de 10 bilhões de dólares em grão disponíveis para venda. E aí eu te pergunto, como é que vai ficar a Rússia vendo a Ucrânia fazer dinheiro com exportação de grãos no meio de uma guerra? Não sei. Aí, como é frágil, volto a dizer, todo esse movimento, o trigo hoje sobe mais de 20 pontos na Bolsa de Chicago, recuperando pelo menos metade daquilo que perdeu só na sexta-feira. Setembro, 7 dólares e 82 centos por bushel. Dezembro, 8 dólares e 1 cent. Março, 8 dólares e 15. Maio, 8 dólares e 24. As altas variam de 21 pontos e meio a 23 pontos, mais 75 nos contratos mais negociados. São mais de 3% de alta para o trigo agora. Fechado? Maravilha. Eles vão puxar naturalmente milho e trigo e também no complexo soja o farelo, porque o trigo, quando a gente pensa em alimentação animal, e o farelo caminham juntos e aí um vai puxar o outro. E você tem o sentimento de que o mercado novamente vai ficar desbalanceado, né? Quando você tem um acordo, as coisas vão começar a melhorar. Quando você vê o acordo sob risco, você fala, bom, então, talvez não seja por aí. Então, no milho, as altas variam de 12,5 pontos a 15 pontos na Bolsa de Chicago. Agosto, 14 dólares e 49 centos por bushel. Setembro, 13 dólares e 39. Novembro, 13,29. Janeiro, 13 dólares e 36 centos por bushel, tá? Perdão, louca, né? Milho. Setembro, 5,77. Dezembro, 5 dólares e 78. Março, 5 dólares e 84. Maio, 5 dólares e 89 centos por bushel. Todos eles ainda abaixo dos 6 dólares por bushel, o que traz uma preocupação, até porque vou falar os preços da soja para a gente puxar a questão climática dos Estados Unidos e entender como ficam essas condições para esse mercado, porque de um lado temos todo esse cenário financeiro e da guerra em andamento que eu acabei de detalhar para vocês, mas de outro lado e caminhando paralelamente, a gente tem a nova safra americana em pleno desenvolvimento, sendo este um momento importante para o milho, e o mês de agosto que deve ter chuvas abaixo da média e temperaturas acima, determinante para a soja. Então vamos lá. Falamos do preço do milho, vamos olhar para a soja. Soja, 14 dólares e 49 no agosto, sobe 15 pontos mais 25. O setembro, 13 dólares e 40, sobe 12 pontos mais 75. O novembro, 13 dólares e 31, 15 pontos mais 25 de alta. Mesmo ganho para o janeiro, que vale 13 dólares e 38. Tá? Então temos aí bons ganhos sendo registrados para a soja, mais de 1% para a soja, mais de 2% para o milho. Ok? Ótimo. Vou pedir para a Letícia colocar no ar para vocês. Deixa eu ver. A Letícia está com a gente na sala, né? Estou eu aqui falando da Letícia. A Letícia, não sei se a Letícia está com a gente.
A Letícia tá com a gente muito. Eu vou mandar aqui uma imagem para ela colocar para vocês na tela, da chuva esperada para os próximos 7 dias lá nos Estados Unidos, tá? Isso aqui é um mapa do NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, é como um INMET para nós, tá? A Letícia vai colocar na tela, enquanto isso a gente vai entender o seguinte. A safra norte-americana, ela caminha ok, ela caminha bem, ela não tem grandes probabilidades, grandes projeções, grandes coisas, grandes expectativas, por quê? Porque nós tivemos a revisão diária no dia 30 de junho, né, trazendo ali uma possibilidade de aumento de área de milho, redução na área de soja. Aí, no dia 12 de julho, o USDA já diminuiu a projeção da safra americana de 126 para 122 milhões de toneladas, diminuiu agressivamente, manteve a produtividade, diminuiu a área plantada, a área colhida, e a gente teve, então, essa revisão. Para o milho, aumento da área, o que indica, e também manutenção da produtividade, indicando que vamos ter ali uma safra maior de milho, mas também não muito maior. O que acontece? Acontece que, neste momento, o clima vai pesar mais para o milho e agosto vai pesar mais para a soja, tá? Quando a gente olha para esse mapa, ele é até um pouco melhor do que nós víamos há algum tempo, né? Quando a gente vê essa mancha, vocês estão vendo que no centro do mapa, né? Mas do centro para baixo, a gente tem essa mancha onde a Letícia tá apontando para vocês, laranja, vermelha, azul, até roxa. Esses estados são os estados que vão receber volumes mais intensos de precipitações nos próximos 7 dias. Esses 7 dias, a gente está falando, deixa eu ver aqui, de 25 a... Vou abrir aqui para acompanhar com vocês mais de pertinho. Espera lá. Tá, já tá disponível para vocês Notícias Agrícolas também, tá? Esse mapa vale para 25 de julho a 1º de agosto, tá? Então, nessa região, que é inclusive uma região importantíssima para o Corn Belt, boas chuvas são esperadas. Illinois, Indiana, Ohio, aí descendo um pouquinho ali, a gente vai ter Arkansas, quer ver? Eu até listei aqui, ó, Kansas, Missouri, Oklahoma, Kentucky, Tennessee, além de Indiana e Illinois. Agora, se a gente sobe um tiquinho, a gente vai ver que Iowa, as Dakotas, Minnesota, todos esses estados que são importantes também, tá? Eles ficam com chuvas ainda abaixo da média. E nisso é que me traz alguma preocupação, tá? Iowa principalmente. E o boletim de abertura de mercado da Laboro, né, do Grupo Laboro, pelo seu Ginaldo Souza, traz justamente essa atenção. Olha só, apesar das chuvas deste domingo no norte e parte do leste do corredor de produção dos Estados Unidos terem sido boas, as mesmas foram insuficientes. Iowa, Minnesota, sul de Illinois, Nebraska, Missouri, Kansas e Arkansas continuam precisando de chuvas. O estado do Texas continua terrivelmente seco. O mês de agosto deverá ser minuciosamente monitorado, pois qualquer redução dos índices de pluviometria, né, poderá trazer quebra ou um desastre para safras. Análise do seu Ginaldo. Aí eu vou pedir para a Letícia mostrar um outro mapa para vocês, 2 outros mapas, que são da previsão mensal, né, dos americanos ali, né, para isso. Então, vamos lá. Vou pedir para a Letícia colocar aqui na tela para vocês. Lembrando, hein, pessoal, que a nossa mascote ainda está precisando de um nome, tá? Se vocês quiserem, ó, já mandem um nome para nossa vaca, ok? Olha lá, os mapas na tela, lá embaixo, as previsões mensais do NOAA para agosto para os Estados Unidos, tá? Temperaturas. Pode descer, ler um pouquinho mais, por favor. Aí, garota. Olha só. Essa é a anomalia das temperaturas para agosto. Todo mês de agosto, tá? Esse é um mapa mensal. Todos os Estados Unidos devem ter condições de temperaturas acima da média para o mês todo. Mês determinante para a soja, tá? Então, essa região toda, embora toda a região esteja colorida em laranja, vários tons, essa região de laranja mais escuro, né, não vermelhinho aqui, onde está o Texas, que é uma lazarência só no Texas, não tem a menor condição. O Texas já tem
a produção de grãos muito danificada, a produção de algodão, que é o estado maior produtor estado de algodão dos Estados Unidos, é o Texas, está já muito danificada, já foi dizimada a produção de algodão do Texas, e mais do que isso, a gente tem a pecuária ali no Texas, tudo mais, muito fragilizada a agricultura e pecuária do Texas agora, tá? Preciosa o nome para vaca, achei muito bom, né? Gostei, viu, Bia? Então, toda essa região em laranja, mais escuro, não a vermelha, laranja, é a região de coração de produção de grãos lá nos Estados Unidos. Então, o calorão está sendo esperado, vamos ver como é que as coisas vão se dar a partir de agora, tá? Ou para começo, pelo menos, de agosto, ok? Descendo um pouquinho, a gente tem o mapa das chuvas, né? E nessa área colorida em beijinho, marrom, são chuvas abaixo da média. Regiões que são importantíssimas produtoras de grãos e que terão temperaturas acima da média, tá? Então, senhoras e senhores, vamos monitorar muito de perto o mês de agosto para a produção nos Estados Unidos, porque vai ser determinante para a gente entender qual vai ser o caminho feito pelos mercados. Ah, Carla, mas e o financeiro? O financeiro vai continuar ali, latente, sabe, igual uma dor de cabeça que você sente? E você toma um remédio, ela diminui, mas ela fica ali te lembrando que você tá com dor de cabeça. O financeiro tá nessa história, tá? Tá nessa conversa. Os fundamentos são completamente importantes agora, completamente pertinentes, porque a gente precisa de uma safra saudável nos Estados Unidos para equilibrar as relações de oferta e demanda, ainda muito desequilibradas, tá? Mas a gente tem o financeiro ali, ó, estou aqui latejando ali na cabeça dos mercados, tá? Então, vamos ter atenção, vamos monitorar. Isso é para mercado internacional. Isso vale para soja, isso vale para milho. Hoje, ao longo do dia, a gente tem, e às 17 horas, horário de Brasília, já depois do fechamento do mercado, a revisão do índice de lavouras em boas condições, condições regulares, ruins ou muito ruins, pelo uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é aquele boletim que sai toda segunda-feira às 17 horas, tá? Então, ali você vai ter um termômetro de como é que o mercado está se comportando e como é que as lavouras estão reagindo a estas condições de clima, tá? E vamos trazer uma matéria mais detalhada também para o clima nos Estados Unidos, para vocês entenderem. Vou trazer algumas fotos de lavouras ali dos principais estados produtores, enfim. A gente tem bastante coisa para entender essa semana, ok? É uma semana, como eu falei, muito, muito importante para o milho, tá? Que é a definição da produtividade americana. Ok. Bom, falamos dos mercados internacionais. Vamos trazer a análise da Brandalize Consulting para a semana que começa? Ou, como diz o nosso mestre mentor Vlamir Brandalize, a semana que entra, né? Vamos lá, estou puxando aqui para vocês soja e milho, para a gente entender. Aqui teremos que ter atenção no mercado brasileiro. Primeira coisa, para o Brasil, as atenções estão redobradas sobre dólar e prêmios. Os nossos prêmios estão sob pressão nesse momento, ainda estão positivos e são fortes, mas estão pressionados e já registraram algumas baixas aí nos últimos dias, tá? Isso também tem caído nos Estados Unidos, tem caído na Argentina, mas enfim, atenções redobradas para os prêmios aqui no Brasil e também para o câmbio, completamente volátil, é ano de eleição, várias candidaturas foram oficializadas nos últimos dias, né? O que começa efetivamente, então, já estava começada, mas oficializando, né, um início ali da corrida eleitoral de forma bastante clara, e a gente vai ter, então, essa condição de mercado mais atento a isso também no câmbio. Então, atenções redobradas para prêmios e câmbio, isso vale para soja, isso vale para milho, já que no milho quem está mandando é a paridade de exportação para a formação dos preços aqui no nosso interior, tá? Bom, semana que entra para soja, hein, moçada? Negócios seguindo das mãos para a boca e produtores capitalizados segurando oferta, diz Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting. O mercado da soja nessa nova semana deve voltar a mostrar negócios de maneira pontual, porque os produtores que têm o grão estão capitalizados e tudo nos aponta que seguirão vendendo pouco ou segurando. E assim poderemos ter negócios mais abaixo da média para o período, com fechamentos atrelados aos valores nos portos. Olha aí. Nesta nova semana,
com provável alta da taxa de juros nos Estados Unidos, que vai vir da nova reunião do Banco Central americano, podendo puxar um movimento positivo no dólar. Então, a gente deve ter o mercado esperando o que vai acontecer com os juros nos Estados Unidos para ver o impacto no câmbio, para então fazer negócios, tá? Segurando a pressão das commodities que tem fundamentos bons, no caso da soja, com o clima americano, o que eu falei? Fundamentos tão fortes, mas ainda atrelada à pressão do financeiro. Olha aí com quem eu aprendi. Vlamir Brandalize, Ginaldo, Carlos Cogo, Enio Fernandes, por isso, né, que todo dia aqui tenho coisas para dizer. Mas, e por isso os negócios devem seguir a conta-gotas, com olhos em leve alta que poderemos ter na Bolsa de Chicago, Vlamir acertando na mosca, como sempre, e hoje os preços sobem pouco mais de 10 pontos, ok? Ótimo. Na sequência, vamos dar uma olhadinha no milho, né? O que nos diz a semana que entra para o mercado de milho. Aqui no Brasil, tá? Mercado nacional. Milho no pico da colheita na maior parte do país e Paraná ganhando força. O milho estará no pico da colheita nessa semana e, com isso, muito produto novo chegando para atender a demanda do setor industrial interno e que devem buscar grão via balcão a fixar para não necessitar de recursos para pagamento à vista. Então, veja de que operação você pode participar para aproveitar esses bons preços que estão sendo registrados para o milho, tá? E assim, devendo ter parte dos produtores entregando nas indústrias a fixar, deve entrar muito milho também junto às cooperativas, principalmente no Paraná, também a fixar, o que deve dar tranquilidade ao setor de ração, que irá receber muito milho para trabalhar e sem necessidade de ir a campo para grandes compras de milho para atender as suas posições de demanda mais curta. A gente vai ter uma oferta mais confortável e aí os compradores também ficam mais confortáveis, né? Mas aí é que eu falo. E o planejamento onde é que está, né? Pelo amor de Deus. Sem interesse do setor industrial em comprar grandes volumes para formar estoques, porque neste ano sabem que há muito milho e que não vai faltar, como no ano passado, quando a gente teve uma quebra tremenda da safra de verão, da safrinha principalmente, tá? E aí, o que o Vlamir nos diz ainda? Ó, eu quero falar dos preços. O balizador dos valores seguirá sendo os níveis de exportação nos portos e que neste momento mostram Chicago com calma e níveis que flutuam entre 84 e 90 reais nos terminais e trazendo tranquilidade aos consumidores. Os produtores querem mais, mas o momento é de muita oferta. É uma pressão sazonal sobre o mercado do milho, como todo ano acontece no pico da colheita da segunda safra. Vamos ver a B3, quanto é que tá valendo? Milho na B3, senhoras e senhores, em alta neste início de semana. Setembro, R$ 83,83 por saca, uma alta de 0,9%. Mesmo ganho para o novembro, que vale R$ 86,32. O janeiro, R$ 88,95, alta de 1,02%. O março, R$ 90,04, 1,1% de alta. Tá? Então, este é o quadro para o mercado de milho, para o mercado de soja aqui no Brasil e as expectativas para essa semana que começa, portanto. Vamos ter atenção, vamos monitorar, ok? Planejamento comercial, senhoras e senhores. Pelo amor de Deus, faça a rede, olhe para as suas relações de troca. Vamos ver se temos novas informações do meu amigo Jefferson Souza, da Agriinvest Commodities. Aliás, volto a dizer, eu digo sempre, eu sou praticamente a RP desse garoto. Siga o Jefferson nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. No Twitter tem informações muito ricas sobre o mercado de fertilizantes, é analista da Agriinvest para fertilizantes, tá? E olha só, deixa eu ver aqui se temos uma atualização. Não, o menino tá fazendo uma palestra por dia, né? Se não forem 2 por dia. Então, ainda não temos. Não temos. Claro que temos, né? E o Jefferson vai deixar a gente na mão. Olha só. Analisando o preço do fertilizante em reais por tonelada, não estamos vendo tantas mudanças, mesmo com a queda na matéria-prima em dólar. Infelizmente, para o produtor, a tonelada do KCL ainda permanece próxima de R$ 5.800, tá? Nas principais praças do Brasil. Vou pedir para a Letícia colocar essa imagem para vocês também na tela, tá? Só um pouquinho.
Vamos lá. Deixa eu achar a Letícia aqui. Olha lá. Vou pedir para a Lê colocar o gráfico do KCL para vocês na tela, para vocês verem que o prédio que sobe nos preços do cloreto de potássio, que ainda eu venho falando isso desde o começo do ano, desde o final do ano passado, desde meados do ano passado, a gente vem falando que os preços do KCL eram os que menos iriam ceder, né? Ou que demorariam mais a recuar. Então, vejam só. Letícia vai colocar? Vocês estão vendo, né? Aqui são só os preços do KCL. Sorriso, Mato Grosso, a linha azul. Amarela, Rio Verde, Goiás. A verdinha, Cascavel, Paraná. A roxa, Uberlândia, Minas, tá? Percebam, todas elas caminhando muito próximas e todas elas nessa elevação completa, tá? Mais de 5 mil, ou na casa de R$5.800 por tonelada o KCL, tá? Gráfico de Jefferson Souza, da Agriinvest Commodities. Então, o Jefferson traz este alerta e a gente está de olho nisso, ok? Vamos monitorar as relações de troca. As baixas recentes da soja tiveram essa certa pressão, né, de todo esse movimento de queda nos preços da soja e manutenção dos preços dos fertilizantes. Então, atenção. E tenha atenção também aos preços dos fertilizantes nitrogenados, aí principalmente para algodão, para milho safrinha, porque a gente vê um aumento, a gente viu recente um aumento, uma disparada nos preços da ureia depois de uma queda considerável, mas por conta dos preços do gás natural lá nas alturas, a gente viu isso acontecer. Depois os preços cederam um pouquinho novamente, né? E aí foram olhando para todas essas movimentações, ok? Então, atenção também para os preços dos fertilizantes nesta semana. Bom, senhoras e senhores, falamos sobre soja, milho, trigo, corredor de exportação, guerra, mercado financeiro, fertilizantes. Vamos para soft commodities. A loja Café da Loura, está sempre com a gente aqui no Bom Dia Agro, está me perguntando sobre a cotação do café. Vamos olhar para a Bolsa de Nova York agora? Vamos começar com esse mercado? Vamos lá. Vou abrir aqui para vocês para a gente checar neste momento como é que estão os preços. Subindo, tá? O mercado hoje está em campo positivo na Bolsa de Nova York. Ó, a gente tem setembro, $2,10 mais 45 por libra peso, 1,8% de alta. Dezembro, $2,06 mais 45, sobe 1,9%. Março, $2,02 mais 35, com 1,8% de alta. E o maio, $1,99 mais 85 por libra, e a alta é de 1,8%. Então, bons ganhos sendo registrados para o café neste momento. O momento de olhar mais para os fundamentos. O mercado veio muito pressionado pelos financeiros. E aqui para o Brasil, o que precisa ser entendido e acompanhado? Que nós teremos ainda uma formação boa de preços pelo dólar. O dólar vai ajudar a formar preços um pouco melhores. Agora, planejamento, 2, cafeicultores muito receosos para entender o real tamanho da sua safra e avançar com os negócios. Então, eles estão também um pouco mais na defensiva, um pouco mais contidos para dar sequência aos seus negócios. Então a gente vai olhar para isso. O mercado precisa, uma hora ou outra, entender que a gente volta a ter uma oferta contida de café, ou seguimos tendo uma oferta contida de café, e entender que a safra 23 aqui no Brasil já está sentindo efeitos da seca, tá? Então, tudo isso está no radar, mas o mercado vai um pouco olhar para os fundamentos, que são muito fortes agora. De outro lado, a dor de cabeça ali no finalzinho, latejando do financeiro, te lembrando que ele está ali. Podemos ter uma recessão, podemos ter um recuo da demanda, podemos ter. É mais um envenenamento do que efetivamente, porque os fundamentos são fortes. Mas o que acontece? Os fundos, né? Quem manda no dinheiro, quem bota o dinheiro daqui para cá, do dólar para a libra, da libra para o café, do café para a soja, tá tirando o seu dinheiro, desfazendo as suas posições em algumas commodities agrícolas. Hoje não é um dia como esse. Amanhã pode ser, com essas altas, vai fazer um lucro e colocar no bolso? Pode. Mas hoje é um dia de olhar para os fundamentos. Olha só, a Virgínia Alves já abriu o mercado e diz o seguinte: café abre a semana recuperando parte das baixas em Nova York e Londres. Nesta segunda-feira, setembro com mais de 300 pontos de alta, negociado na casa de $2,10. E o mercado chegou a operar abaixo dos $2 na semana passada, sentindo essa pressão do financeiro. A dor de cabeça estava mais forte naquele dia, né? Olha só,
Vamos lá. Com a valorização desta manhã, o café recupera parte das baixas registradas na semana passada. Operadores continuam monitorando a entrada da safra brasileira, mas os fatores externos continuam influenciando na volatilidade dos preços, que ainda está mais acentuada diante do risco de uma recessão global, tá? Como é que fechamos a última semana para o mercado físico? Vamos para o tipo 6 bebida dura, tá? Fechou com 3,7% de queda em Guaxupé, para R$ 1.295. Poços de Caldas, Minas, desvalorização de 1,5% para R$ 1.300 por saca. Machado, queda de 5,8% para R$ 1.300. Varginha, 3,7% de baixa para R$ 1.300. Campos Gerais, queda de 4,6%, R$ 1.350. E Franca, baixa de 3,6% para R$ 1.330 por saca. As mesmas baixas se deram para o cereja descascado, e aí Guaxupé, R$ 1.370 por saca, Poços, R$ 1.410, Varginha, R$ 1.400, Campos Gerais, R$ 1.410 por saca, tá? Então, pessoal da Loja Café da Loura, e também para todo mundo que está nos acompanhando aqui para pegar informações do mercado de café, ainda muita volatilidade no mercado interno, formação dos preços aqui no Brasil, olhando para isso, e a influência da Bolsa de Chicago, da Bolsa de Nova York, perdão, na formação dos nossos preços é muito forte, né? E o que a gente toma de decisão aqui também pesa para lá, tá? Mais do que isso, a questão cambial, quando o dólar sobe muito aqui e deixa o nosso produto mais competitivo, isso ajuda a pressionar as cotações em Nova York. Hoje, o dólar frente ao real, o dólar comercial, está caindo 0,8% com R$ 5,45. E aí vai ajudar nesse movimento de altas lá no mercado futuro norte-americano, ok? Financeiro, fundamentos, câmbio para gente. Atenção redobrada no câmbio e as oportunidades de negócios. Volto a dizer, cafeicultores mais contidos agora na hora de fazer essas vendas, tá? Então, vamos ter atenção. Bom, antes de eu continuar, quero passar aqui pelos nossos comentários, que eu não consegui ainda chegar lá, né? Mas, ó, tem muita gente legal, muita mensagem boa e muitos bons dias, né? E eu fico muito feliz da gente criar essa conexão, porque realmente é para nós, nós trabalhamos para vocês e por vocês, agricultores, né? Então, cafeicultor, pecuarista, produtor de sorgo, produtor de alface, produtor de banana, de soja, de milho, de algodão. A gente fala com o campo, né? A gente quer que vocês tenham conhecimento e um ambiente saudável de informação, seguro, para tomar boas decisões, tá? Então, obrigada mais uma vez pela confiança de vocês no nosso trabalho. O Patrick, o Aldivan e o Miguel nos mandando bom dia. O pessoal da Loja Café da Loura, né? Que o pessoal do café representados em Vitória da Conquista, na Bahia. Bom dia para vocês. União Grãos, o Edson Amazonas e o Miro Barbosa nos mandando bom dia. A Mariana Nereide também conosco. A Bia sugerindo o nome da vaquinha de Preciosa. Adorei esse nome. E o pessoal do Agrofatos Maracaju, bom dia. Carla, o nome da mascote pode ser Moeda. É o nome da minha vaquinha. Olha, Moeda, eu diria que é um nome interessante aí para o Bom Dia Agronegócio, da nossa mascote. Moeda, tá? Tá no páreo, gostei. Dona Neuza, bom dia, hein? Bom dia. Tayama, bom dia e ótima semana. Obrigada para você também. O Tones, bom dia. Quem não planejou com um ano de antecipação as compras para esse verão vai fechar no vermelho. Tá falando de compra de insumos, né, meu amigo? Com certeza. Com certeza. Ó, um estudo do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento do Agronegócio Goiano, deu uma entrevista ao Guilherme Dorigatti na semana passada, estimando o custo de produção da soja na casa de R$10 mil por hectare. R$10 mil por hectare, tá? É muito. É muito alto, né? Aí a gente foi para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que está estimando uma situação semelhante e falando ainda da redução da adubação, tá? Então, acompanhe o Realidades da Safra para entender que essa safra 22-23 vai ser completamente atípica diante dessa correlação das coisas, tá? Então, completamente importante de você monitorar. O pessoal da Loja Café da Loura pedindo a cotação do café, respondido. O Márcio Fagundes, meu amigo lá de Curitibanos, Santa Catarina, né, Márcio? Bom dia, Carlinha. Consegui alcançar suas melhores informações do dia de hoje, na grande região de Curitibana, Santa Catarina. Até quarta-feira sem chuva.
sem chuva. Essa jornalista vai ficando com a garganta seca no fim do Bom Dia Agro, e realmente essas são as projeções e previsões, né? Devemos ter aí um final de julho sem chuvas e tá mais seco do que o comum. Não era para estar chovendo a cântaros, né? Não é uma estação chuvosa, nosso inverno, mas devia estar chovendo um pouco mais, tá mais seco do que o normal, tá? Dona Eliana, bom dia, hein? A Fabiola também nos mandando bom dia. A Fabiola sempre conosco, né, Fabi? Bom dia para você, viu, minha amiga? Pelo YouTube tem, ó, um montão de gente também. Bom dia, como é que tá o mercado do arroz? Vamos buscar essa informação. Produtores e beneficiadores precisam de mais informações sobre esse mercado. Deixa com a gente. Vamos colocar aqui no nosso pipeline, né? A gente tem que usar essas palavras modernas. Vamos colocar na pauta, né? E a gente vai trazendo para vocês por aqui, tá? Aurora do Pará, no Pará, o Wesley pedindo as informações do arroz, né? O Mário Almeida, bom dia, Carla. Vamos às primeiras notícias do agro, bora Brasil, de Umuarama, no Paraná. Bom dia, Mário. O José Herbst, bom dia, Carla, de Canoinhas, Santa Catarina. O Islam, bom dia, Carla, acompanhando de Brasília. Sempre fazemos e indicamos que os nossos clientes produtores façam seus devidos planejamentos. O que não se mede não se pode controlar. Muito obrigada por este comentário. Wislam Oliveira, é por aí que as coisas caminham, né? O que a gente não pode controlar? O clima e o dinheiro que circula fora da nossa porteira, fora da nossa mão. Então, você pode se planejar. E você que produz commodities, lembre-se que você trabalha com o mercado futuro. E o mercado futuro te traz previsibilidade. Ouça, previsibilidade, tá? E não futurologia. Não é isso. É previsibilidade, tá? Então, você tem inúmeras ferramentas de comercialização para travar o seu preço, para garantir a tua renda. E você tem tanta sorte que o mercado te oferece hoje ferramentas de possibilidades. Se o mercado subir, você participa da alta. Se o mercado cair, aquele alvo que você colocou está garantido. Ah, mas custa. Claro que custa. Custa isso ou custa mais você perder X reais por saca, seja do que for? Então, ou por arroba, né? Pelo amor de Deus. O Ivan Surustrovski. Bom dia, Carlinha. A produção mundial de trigo é de 800 milhões de toneladas. Estão falando em 20 milhões na Ucrânia. Ou seja, 2,5 da produção mundial. A produção mundial é de 4 bilhões de toneladas, já incluso o trigo. 4 bilhões de grãos, tá? O trigo ucraniano representa somente 0,5% deste montante de alimentos. Ou seja, quase nada. Então, obrigada pelos teus cálculos, viu, Ivan? Acho importante a gente trazer isso para a conta, mas quando a gente faz o cálculo no mercado de trigo, a gente vai ver que a gente ainda tem uma oferta ajustada desse mercado, né? Por isso que hoje os preços voltam a subir com aquele corredor de risco sob... Aquele corredor de risco, não, aquele corredor de exportação sob risco. Agora, eu acho que o teu comentário é completamente pertinente quando a gente pensa no montante de alimentos que a gente tem sendo negociado diariamente, globalmente falando. Né? Acho que a gente entende que o mercado precifica o risco da guerra e o risco desse desabastecimento por parte do trigo ucraniano, mas vai tocar a vida porque sabe que tem outras ofertas chegando, milho e outros grãos também para compor o cenário, e aí vai se adequar à nova realidade. Obrigada pelo teu comentário, viu? O seu José Roberto Amaral Pinheiro, de Andradina, bom dia. A Rockstar, acompanhando aqui do sul do Rio Grande do Sul, obrigada. E o Danilo Padovani, sempre com a gente, bom dia. Carla, de Sacramento, Minas Gerais. Bom dia, senhoras e senhores. Sempre bom ter vocês comigo, viu? Bom, vamos lá. Antes da gente concluir, eu quero dar aqui algumas informações sobre o mercado do boi gordo, como fechamos a última semana, com as médias captadas pelo aplicativo AgroBrasil, tá? Então, ó, @AgroBrasilApp. E aí já vai ficar por dentro de tudo que acontece no mercado pecuário. Baixe o aplicativo AgroBrasil, Brasil com Z, tá? E ali você vai ter um termômetro de como as coisas caminham efetivamente, tá? Ali é um termômetro muito real do mercado, ok? Bom,
Vamos dar aqui uma checada nas médias de fechamento da última semana, tá? São Paulo, R$ 309,67 por arroba. Mato Grosso do Sul, R$ 287,93. Mato Grosso, R$ 291,32. Goiás, R$ 286,03 por arroba. Minas Gerais, R$ 296,57. É assim que terminamos a semana passada e são os indicativos para começar os negócios desta semana, nesta segunda, 25 de julho. Na última semana, São Paulo, na sexta-feira, tinha 14 dias em média de escala, segundo a apuração do aplicativo AgroBrasil. No Mato Grosso do Sul, R$ 290 a média dos negócios, 11 dias de escala. Não foram registrados negócios na última sexta para os demais estados, Mato Grosso, Goiás e Minas. Ainda assim, temos para Mato Grosso 8,2 dias de escalas, Goiás 11,8 dias, Minas 12,7 dias de escalas. Escalas um pouquinho mais alongadas, vamos ver se elas continuam assim essa semana ou como é que vão se comportar aí as escalas para os principais estados produtores. Lembrando que no aplicativo AgroBrasil você vai ter mais referências, tá? Mais estados para serem monitorados também. E na última sexta-feira, na entrevista feita pelo Alexander Horta com o Iago Travagini, que é analista e consultor de mercado da Agrifato, a disponibilidade interna de carne bovina aumentou 20% nos últimos meses, mas nem a melhora da demanda foi capaz de absorver todo esse volume, né? Por isso que a gente tem ainda os preços com certa pressão, porque eles precisavam dessa demanda um pouco mais forte interna para garantir uma melhora, né? E olha só, segundo cálculos contabilizados pela Agrifato, entre janeiro e abril, a média mensal de carne ofertada ficou em 374 mil toneladas. Já entre maio e julho, esse volume subiu para 453 mil, tá? São quase 100 mil a mais. Então, atenção, porque esse vai ser um momento importante também de monitoramento, ok? Bom, senhoras e senhores, agora são 9 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai caminhando para a parte final aqui do Bom Dia Agro. Eu vou trazer algumas notícias e quero também te indicar um outro aplicativo, que é o eBarn, um aplicativo do Notícias Agrícolas em parceria com o eBarn para comercialização de grãos e insumos, né? Vale a pena você baixar este aplicativo. Vou deixar para vocês aqui o @ do eBarn. Ó, eBarn.agro. Gente, deixei errado. Peraí. @eBarn. Não, eBarn.agro. Agora sim. Vai baixar esse aplicativo, vai fazer as suas contas, vai colocar ali o seu produto numa vitrine enorme. E se você é comprador de grãos, tem um monte de ofertas ali para você. É um intermediador para facilitar a tua comercialização. Vale muito a pena você conhecer um pouco mais desse aplicativo e saber como é que ele se encaixa na tua gestão. E ele te ajuda ainda a aprimorar a tua gestão para fazer essa comercialização facilitada. Vale a pena, tá? A gente vai trazer representantes do eBarn aqui para fazer simulações para você entender melhor como é que funciona esse aplicativo, mas ele já está disponível e já está com muitos usuários ali, rodando muitos milhões em negócios, certo? Com arroz, com feijão, com soja, com milho. Você tem ali uma ferramenta muito completa, inclusive para comprar teus insumos e ajudar nesse planejamento comercial que eu falei aqui, tá bem? 9 horas e 57 minutos agora. Vou puxar algumas notícias aqui que acabaram de chegar ao nosso site para que vocês continuem sendo os produtores mais bem informados do Brasil. Frente Unida do Federal Reserve em taxas de juros pode ser testada em breve. Brasil tem déficit em transações correntes de 2 bilhões 764 milhões de dólares em março. Rússia diz que acordo de grãos permanece válido apesar do ataque em Odessa. Eles que atacaram, né? Vamos desfazer o acordo, porque raios. DHL Express anuncia investimento no aeroporto de Viracopos pelo CPEA. Soja, com menores procuras da China e da indústria doméstica, valores recuam no Brasil. Milho, comprador se retrai e pressiona indicador, que retorna à casa dos R$ 80 por saca.
Ovos, oferta e demanda ajustadas mantém preços estáveis há 45 dias. Mandioca, indústria de fécula já reduz turnos de esmagamento. Vamos entender por quê. A quantidade de mandioca de segundo ciclo está muito baixa na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA e agricultores seguem sem interesse em comercializar raízes mais novas devido aos menores teor de amido e produtividade. Tá aí a explicação do porquê temos, então, essa condição, né? Então, atenção, tá? Ao mercado de mandioca. Nana Denipot. Vou deixar seu arroba aqui, ó, @ebarne.agro, tá? Se você tiver qualquer dúvida, manda um direct para nós aqui no Notícias Agrícolas, ok? Ou uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 19 99767 0241. Esse número tá aí na tua tela. Você pode entrar em contato com a gente vai te dar uma indicação de como chegar até o eBarn, ok? Se tiver qualquer dúvida, mas lá pelo arroba deles, você consegue um caminho e é sucesso, tá? Vamos lá. Deixa eu trazer aqui as últimas notícias. Temos aberturas de milho, café, soja e açúcar já para você, como sempre. Dólar perde terreno anti-real em linha com o exterior. Fed domina tensões, também pudera. Malásia alerta para preços mais fracos do óleo de palma no terceiro trimestre. Importação de feijão aumenta 46% e no Cerrado começam a encher os armazéns climatizados. Alface, baixas cotações desaceleram o ritmo de plantio. Banana, procura se estagna em Bom Jesus da Lapa, ok? E mais informações estão disponíveis para que vocês sejam, como eu falei, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Confira a programação da nossa Semana do Agricultor para se planejar e já se preparar para acompanhar o nosso evento ao vivo a partir das 15 horas da próxima sexta-feira, dia 29 de julho. Fechado? Boa semana para você, boa segunda, bons negócios e decisões. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.